Fluminense ganha a sua primeira Libertadores. E tu, há 10 minutos, estavas com a camisola do Fluminense, entrávamos para aqui e tiraste a camisola do Fluminense. Exatamente. Por respeito? O profissionalismo. O profissionalismo, é isso. Vou-vos contar uma história. Portanto, o Luís não está. O Luís foi para o País Basco, para a Real Sociedade, para fazer o Real Sociedade Benfica, e então pediu-me para fazer o podcast com vocês, com todo o gosto. E eu fui ao nosso grupo, no Slack, e a primeira mensagem foi honesta: parabéns, massa, pelo título. A segunda mensagem foi aquele achincalhamento. E escrevi... Nunca pensei, ou qualquer coisa assim do género, nunca pensei estar a dar o título, ou ver o Fluminense ganhar um título. E o Massa, ao seu estilo, respondeu com muita classe a dizer assim: agora só falta o Sporting ganhar a Champions. E eu fiquei, pronto, ganhaste, siga embora. Mas isso é muito bom, é um momento histórico para o Fluminense, é um momento único, o primeiro título da história do Fluminense na Libertadores. E é obviamente um momento em que o Fluminense muda de patamar, porque passa a ser um campeão continental, e o próprio Fernando Diniz, técnico da seleção brasileira, que foi criticado durante muito tempo por não fazer trabalhos campeões, ganha logo o maior título do continente. Então isso é realmente um momento único título histórico. Que muitos treinadores aí no Brasil considerados gigantes nunca ganharam, né? Tipo o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, é um treinador que nunca ganhou um título continental. Não, o Luxemburgo tem muitos títulos do Brasileirão, acho que ele tem uns 5, se eu não estou enganado, de títulos, mas nunca levou a Libertadores e é considerado, já foi considerado um craque, né? Já teve no Real Madrid, né? Exato. Diz muito. Exato. Isso diz muito aí sobre o que o Diniz conseguiu alcançar depois de tantos anos de... Ele era achincalhado mesmo, né? Exato. E ele consegue isso com um time, obviamente, que tem um timaço, mas foi formado sem tantos investimentos assim. Você vê até o Red Bull Bragantino investiu mais dinheiro do que... 5 vezes mais do que o Fluminense para montar o time campeão da Libertadores. Então é um trabalho que não só é muito bem feito pelo Fernando Diniz, obviamente com bons jogadores, com jogadores que são fora de série, e que muitos já vão sair, inclusive, né, para a Europa, claro. Então fiquem atentos, mas também da própria diretoria do Fluminense, que tem que gerir um clube que tem problemas financeiros muito graves e consegue, apesar de tudo, sem fazer tantos investimentos, montar um time competitivo como esse, né? E só queria também aqui lembrar para o Márcio, que eu até comentei com o Paulo e na redação, o Fluminense só foi campeão por 2 motivos, né? O Marcelo saiu e o Felipe Melo lesionou, então é uma coisa que a gente comentava muito, que o Fluminense teria muita dificuldade de ganhar o jogo da final com esses jogadores idosos mesmo em campo. E quis o destino aí, o destino e as pernas do Marcelo, que não aguentaram muito tempo também, foram um fator muito importante também aí na conquista, né? E o nosso menino que a gente vai... Sim, nós no Euro 2016, quando o Éder marca o golo, o Éder depois, numa das 372 entrevistas que deu no dia a seguir, disse que quando o Fernando Santos lhe disse que ele ia entrar e começou-lhe a dar indicações, o Éder disse: mas tem calma que eu vou marcar. Nós não temos provas disso. Mas temos provas que Kennedy... Mandaste-me o áudio? Está aqui. Temos provas que o John Kennedy, o autor do gol, que depois foi expulso da forma mais absurda do mundo por ter ido festejar com os adeptos, absurdo. É estúpido. Temos provas de um áudio. Este áudio apareceu de quem? Não sabemos. É o áudio que ele mandou para um amigo. Deve ser algum amigo dele. É um amigo. Portanto, isto é o John Kennedy. Nós vamos tentar depois na pós-produção meter isto com um melhor áudio. Mas isto é o John Kennedy. Foi-lhe perguntado se ele estava nervoso, como é que ele estava ansioso para a final. Não, cara. Quem vai resolver o jogo vai ser eu, cara. Porra. Caralho, neguinho, tá mentalizado, irmão. Caralho, o bagulho tá muito... Quando eu falo que vou fazer gol, o bagulho me arrepio todo. Essa porra, o gol é meu, mano. Honra, e questão de tempo. Afinal, é questão de honra, mano. O gol é meu, O gol do título é meu. O gol do título é meu. E continua? Virar ídolo dessa porra com 21 anos. Isto é de homem. É muito bom, né? É muito bom. É muito bom. E estamos falando aqui de um talento, é um dos maiores talentos da base do Fluminense, já está com 21 anos. Ele despontou excepcionalmente bem, fez gols no Fla-Flu, que sempre faz um jogador crescer, claro, por causa da rivalidade. E praticamente foi dispensado depois por causa de indisciplinas, né? Problemas com horários, com treinos. O carro dele foi apreendido
Ele não estava com carro, mas foi apreendido com drogas, tinha emprestado amigos. Então, problemas assim que eram um pouquinho mais, vamos dizer assim, graves de personalidade. E é um garoto que foi uma vitória também do Fluminense e do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz em 2022 disse: o futebol trata muito mal garotos como João Kennedy. Tem vários deles que se perdem pelo caminho, né? E nós temos que cuidar bem deles. Né? E mandou ele para a Ferroviária disputar o Campeonato Paulista. Ele começou um ano na Ferroviária, quase foi artilheiro do Campeonato Paulista num time que foi rebaixado. A Ferroviária foi rebaixada, mas ele chegou a disputar a primeira fase. Chegou a disputar artilharia, tá? Ele tem 6 gols em 11 jogos e chegou a estar melhor porque a Ferroviária infelizmente não fez assim uma boa campanha, mas mesmo assim ele brilhou. Voltou para o Fluminense, já parecia outro homem. O torcedor do Fluminense até brinca que entre os heróis da conquista está a mulher do João Kennedy, que botou o garoto na linha. O garoto nos trilhos. Uma questão, muitas vezes é uma questão de maturidade, não é? Exato, ele mesmo diz isso. Ele diz: eu tô mais maduro e isso tá influenciando muito o meu futebol também. E vê-se isso. Hoje em dia, o João Kennedy não é exatamente um reserva mais no Fluminense. É até vamos dizer assim, é duro dizer como o João Kennedy vai jogar no Fluminense. Para muita gente, ele tinha que ter começado a final. Ele sai do banco. Ele sai do banco. Ele tinha que ter começado, mas o Diniz, que já ousou com 4 atacantes várias vezes, quis conquistar o meio campo e colocou o Ganso em vez do Kennedy, que é muito aquilo que o Rodrigo falou. Ele tem um time envelhecido de um lado, principalmente do lado esquerdo, e queria encorpar mais o meio-campo, colocar, embora o João Kennedy seja um jovem com muita disposição, não tem essa capacidade para marcar. Claro. Então ele sabia que precisava fazer isso para depois jogar um time mais ofensivo no segundo tempo. E com prolongamento ainda por cima, ainda mais acabou por ter razão, não é, o Fernando Diniz? Sim, total. O Fernando Diniz convocou o PP para a seleção, surpreendeu-me essa. O PP do Futebol Clube do Porto. Mas o Fernando Diniz, que está aqui envolvido numa situação de seleção, que não se sabe se é o Ancelotti, se não é o Ancelotti, quanto tempo é que o Fernando Diniz vai, ganha aqui sim, com certeza, mas o Ancelotti já deu um grande indício de que vai mesmo no sábado, porque perguntaram para ele se ele ia acompanhar a Libertadores, tinha o Marcelo, ele falou: não, eu já tô com a minha camisa do Fluminense. Eu disse isso? Ele disse: vou assistir o jogo com a camisa do Fluminense, gosto muito do Boca, mas me desculpe, aqui somos Real Madrid e somos fãs do Marcelo. Claro. E já estou, enfim, mas ele só diz isso claramente como uma forma de porque ele recentemente disse ganhar simpatia no Brasil. Ele recentemente disse que é rumor, ele disse que mesmo que é tudo rumores. Mas já percebemos que pode até não concretizar, mas que há ali, né, situação. A notícia que a gente tem é que aquilo está apalavrado, né? Mas ele nunca assinou ainda esse acordo. Então, acho que depende muito de como ele estiver no Real Madrid, né? Se o Real Madrid oferecer uma renovação para ele, eu não tenho muita... É difícil dizer não ao Real Madrid. Exato, é muito difícil. Ele sempre disse que... Né? É o topo. Que é o lugar. Sair do Real e aqui ainda por Madrid. cima tu olhas, se fosse na geração anterior do Real Madrid, onde tu tinhas aquela malta já envelhecida, vamos dizer, o Modric e o Kroos ainda lá estão, mas é que eles agora fizeram uma excelente renovação, não é? Com o Camavinga, com o Bellingham, com os vossos, os Vinícius e os Rodrigues. Sim. Neste momento já é uma equipa que tu olhas e não, eu posso ficar aqui mais 5 aninhos e ganhar mais 2 ou 3 Champions. Sim, nós podemos deixar ele como técnico do Real Madrid do Brasil com auxiliar Diniz no Fluminense. Olha, ainda, podem ser os dois. Ainda assim era fixe tu ter dois selecionadores e nenhum era full time. Era só... Ia ser engraçado. Faz de acordo com o calendário de cada um, era interessante, era inovador. Mas isso também eu vi como uma mensagem para o próprio Diniz. De apoio para o próprio Diniz, porque dizem que há a possibilidade do Diniz ser o auxiliar, continuar sendo na seleção como auxiliar do Ancelotti. Eu acho um pouco difícil, agora não acho difícil que o Diniz fique, se for bem, porque, como a gente disse, se o Real Madrid oferece uma renovação para o Carlo Ancelotti, será que isso... é difícil, né? Vamos ver. Apesar da prever. seleção brasileira pagar salários absurdos, tem para competir, eu acho que... o projeto é um projeto que vai dar muitos títulos ainda. É isso, eu acho que nem é questão do ordenado. O Ancelotti, aos anos que ele já está não é que ele precisa de dinheiro. É a mesma questão do... Sonhos, talvez seja o sonho dele disputar uma Copa do Mundo Também com uma seleção do tamanho do Brasil. Sim. Ou seja, com capacidade para ganhar título. Agora... E com o Brasil é garantido que ele chega na Copa do Mundo, né? Já com a Itália... com certeza, com a Itália.
Exatamente. Eu acho que a Itália não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Seria muito arriscado. Não que a Itália não possa ganhar, mas Curiosamente, mais a Itália arriscado. é campeã europeia em título. E não Exato. foi ao Mundial. Fora de 2 Copas exato. seguidas, não é só um, são é dois. verdade, é verdade. Olha, diz-me uma coisa, o futuro do Fluminense, depois desta conquista, vai dar a Copa do Mundo, não é? Vão estar na Copa do Mundo, mas falaste de uma equipa envelhecida, e é verdade, né? Que uma série de jogadores veteranos, financeiramente com alguns problemas, como é que vai ser agora a partir daqui? Então, primeiro, esse é talvez a Libertadores que mais gente queria ganhar porque o Fluminense não está no Mundial de Clubes no fim do ano. Está no Mundial de Clubes no fim do ano e no novo Mundial de Clubes em 2025. Sim, 2025. Ou seja, sim. além disso, tem uma série de recopas. A Recopa Sul-Americana, vai jogar contra o time do Messi. O Fluminense ganhou o direito de jogar em 5 competições só por vencer a Libertadores. Então, em termos financeiros e disposição, quando falei em mudar de patamar, tem muito a ver com isso também. Tá todo mundo falando do Fluminense. Tá o Ancelotti falando do Fluminense. Vamos ter 2 mundiais com o Fluminense. Em termos de captação de jogadores, todo mundo vai querer jogar no Fluminense, que já era. Isso o Fluminense já tinha. Os jogadores, o Fluminense consegue manter o time que tem porque os jogadores querem jogar no Fluminense. Por quê? Porque é um time tradicional, é um time que costuma cuidar muito bem dos jogadores. Que o Fluminense faz muito bem também é conseguir resgatar os ídolos, né? Os ídolos sempre querem voltar pro Fluminense e voltam bem ainda, então... Exato. É importante. Os jogadores que saem do Fluminense ou que passam pelo Fluminense e têm uma história são jogadores que têm uma conexão muito forte com o Fluminense. Sim. É um clube que costuma Sim. criar isso, né? Enquanto tem outros clubes de massa que também fazem isso, mas é mais ferro ou fogo, ou ódio ou amor, né? O Fluminense costuma ser um pouquinho mais equilibrado, embora torcedor é torcedor em tudo que é clube, né? E dito isso, obviamente vai ser difícil, porque os jogadores principais, o Nino e o André os jovens principais, Nino e André. Já vão começar. O André deve ir para o Liverpool e o Nino já está acertado com o Nottingham Forest. O Arias tem vários clubes aqui em Portugal fala-se muito dele, né? Ele tem uma oferta aí de uns 12 milhões de euros do Zenit. Acho difícil ele ir para a Rússia, acho que talvez ele prefira ficar no Fluminense, mas vai depender muito do que ele quer, que é outro destaque, né? Mas já tem 26 anos, é titular na seleção colombiana, é um jogador realmente também de outro patamar. Uhum. O Cano vai ficar, tem 35 anos, aí tem lá os velhos, né? O Marcelo não sabemos ainda se vai ficar mais um ano ou não, fala-se no retorno do Thiago Silva, mas só no meio do ano que vem, já com 40 anos também. Sim. Então é isso, a gente não sabe muito bem o que vai ter. O André é um jogador fora de série, vai ser impossível substituí-lo, mas o Fluminense tem bons nomes jovens para o setor, inclusive alguns que parecem ser fora de série, como o Alexander, mas ainda que precisam se provar. Né? O André já se provou. Muito bem. Isso. Estão de parabéns. Estão de parabéns o Fluminense. Há muitos clubes brasileiros que já ganharam o Libertadores, não é? São 10. 10, não é? Sim. 10 já com o Fluminense. 10, se eu não me engano, ou Eu 11 acho que são 10 com o Fluminense. 10 com o mas Fluminense. A minha por dúvida aí, são... por aí. O meu clube já ganhou umas poucas. São 11. O Botafogo é o único dos considerados 12 grandes que agora nunca ganhou, que nunca exato. ganhou. Era o Fluminense e o Botafogo. Muito bem. Olha, fico feliz pelo Paulo Henrique Ganso porque vem do Santos e fez aquela dupla com o Neymar e, portanto, fico feliz pelo Paulo Henrique Ganso ter ganho a Libertadores. Agora, Olha, não sei se vai mostrar o nosso torcedor. Tu falaste dos torcedores. Os torcedores são iguais em todo o mundo, mas há torcedores e torcedores. Vamos mostrar aqui a história de um miúdo, provavelmente já viram este vídeo. Portanto, isto é um miúdo adepto do Boca que foi com o pai... Onde é que foi a final? Desculpem. Foi no Maracanã, no Rio de Janeiro. Final do Maracanã, ele veio da Argentina para o Maracanã, isto está em espanhol, no fundo, eu depois digo-vos o que é que ele disse. Rifaste la Play. Y no tenemos ni entrada. Pero mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Esto Boca, loco. Dale Boca. Então, isto é um miúdo que vendeu a moto do pai, vendeu a PlayStation para estar ali, não tinha ingresso, não tinha bilhete. Depois, ao que parece, conseguiu entrar, mas na altura não tinha e, portanto, acabou por ter uma desilusão. Mas a PlayStation parece que fizeram bom. uma rifa, não é? Rifaram lá a Play, acho que fizeram não, uma rifa. Rifar não é vender?
Acho que... Literalmente vender a tradução? Não sei. Acho que sim. Olha, foi uma boa final, foi um grande jogo de futebol, intenso, um jogo tipicamente da América do Sul, com muito coração. Já falámos aqui da expulsão parva do Kennedy, o que ficou foi a vitória do Fluminense. Só um detalhe que eu acho muito interessante e que esse torcedor diz muito, ensandecido, esse torcedor mirim, o nível da Libertadores hoje não chega nem perto da Liga dos Campeões. Antigamente sim, eu achava os times, até a década de 90, os times do Brasil, por exemplo, e da Argentina jogavam de igual para igual ou eram melhores, eram até muito superiores em alguns casos aos europeus. Basta ver que, por exemplo, o primeiro Mundial, né, foi o Corinthians. Não, mas isso o desnível já era evidente ali. Ali foi um toque de um Chelsea também que não era assim tão poderoso. Você diz dos anos 2000. Os anos 2000. Nos anos 2000. O Corinthians ganha o United, se não estou em erro. Sim, Corinthians e Vasco fazem a final. Exatamente. Aquele Vasco tinha Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, Elton. Era um timaço nível... mas era o melhor time do mundo. Ganha, não era? O Corinthians ganha no Vasco na final. Exatamente. Mas o Corinthians também era muito bom, mas o Vasco naquela época era melhor. Tinha Rogério, para quem for adepto do Sporting, Rogério. É verdade. O Corinthians ainda tinha Gamarra, Rincon, Edilson, Marcelinho Gamarra Carioca. Que jogou no Benfica. Marcelo adorava Marcelinho Carioca. Baita jogador. Edilson Capetinha. Edilson. Que diz que é melhor que Cristiano Ronaldo. Então é fácil falar, né? Super. O que a Libertadores traz, que na Liga dos Campeões não tem, é esse clima de final. Sim. Você vê o Maracanã, a festa que Boca Juniors e Fluminense fizeram, foi uma coisa assim impressionante. Foi. 3 horas antes do jogo, aquilo já estava impressionante. Era lindo de ver. As pessoas choravam. As pessoas era muito grande, em campo choravam, fora do campo choravam. Quem estava cobrindo o jogo chorava. Exato. Todo mundo chorava porque era emocionante. Era isso. E Champions é muito isso business. apesar da final... A gente, historicamente, na América do Sul, a gente prefere a final em 2 jogos, né? Porque você pega o ambiente dos 2 estádios, é muito bonito antes, depois do jogo. E a Libertadores, dessa vez, por causa da proximidade de Brasil e Argentina, conseguiu ainda trazer esse espírito de ter muita gente apaixonada no estádio. Porque a Champions League, a gente muitas vezes vê as finais, os ingressos são muito caros e tal, é muito asséptico, né? Você vê o jogo ali, não tem muita emoção do público, não tem nada. Mas dessa vez, por um acaso, conseguiram reproduzir tudo que tem de bom na América do Sul, foi reproduzido nesse jogo. Sem dúvida. Olhem, vamos mudar aqui agulhas para o Brasileirão, porque não tivemos uma final, mas tivemos um jogo absolutamente louco, não é? Entre o Botafogo e o Palmeiras. Esse jogo valeu como se fosse uma final. O jogo... Foi a primeira final perdida pelo Botafogo, né? Porque agora eles enfrentam o Grêmio e vai ser uma final de novo. É jornada passada, Igor. É uma jornada para trás. Exatamente. Eles já perderam de novo, O Botafogo, e portanto estamos a falar de um jogo que foi no dia 2, portanto foi na sexta. Foi na... Né? Não estou enganado? Quinta, sim, desculpem, quinta. Quinta. O 3-4 deu polémica, claro, como não podia deixar de ser. Estavam a ganhar 3-0 e acabaram por perder 3-4 o Botafogo. Jogasse, né? Esse jogo foi um dos jogos mais malucos que eu vi na minha vida. Eu tava de férias, então eu consegui assistir, que é uma coisa rara, né? Ver o jogo do Brasil começa muito tarde. Mas assim, o primeiro tempo o Botafogo fez 3, podia ter feito 5 ou 6, tranquilamente. O Abel começou a partida com 3 defensores e não deu certo. Enfim, no segundo tempo o Palmeiras mudou a postura, marcou lá mais alto e o Endrick começou a chamar a responsabilidade, fez 2 gols, que muito dessa melhora do Palmeiras é também o Endrick, sim. Porque o Palmeiras perdeu o Dudu e perdeu muito poderio ofensivo, então o Abel não conseguia encontrar aí um substituto, e o Endrick ganhou minutos, finalmente conseguiu engrenar nessa temporada. E assim, o Botafogo podia ter feito 4-1, só que o Tiquinho desperdiçou, bateu muito mal. Penalti. E aí o Botafogo já tava com 1 a menos, né? Então o Palmeiras foi com tudo pra cima. O final do jogo, você assistindo o jogo, era aquele tipo de jogo que você sentia o Botafogo querendo... A cada segundo, do jeito que tava a marcação muito mal encaixada, o Palmeiras cruzava na área, era perigo de gol em todos os lances. Todos os lances parecia que ia dar gol. Aquele medo de perder o campeonato, sabe? A confiança que eles tinham antes, que parecia inquebrantável, já... Estamos a falar de uma equipa que leva 3 derrotas seguidas, não é? Exato, perdeu para Cuiabá, agora pro Vasco, 2 times que a luta é lá embaixo.
embora não sejam ruins exatamente, né? O brasileiro tem disso. E o jogo de ontem já deixou bem claro que o Palmeiras acabou de vez com o mental do Botafogo. O Botafogo tá quebrado, não fez nada contra o Vasco, absolutamente nada. Ontem foi mesmo ruim, porque o Botafogo mostrou futebol de campeão contra o Palmeiras no primeiro tempo. Mostrou futebol de campeão. Mas a confiança já foi quebrada num ponto que o primeiro deslize faz com que o Botafogo desabe. Primeiro mau passe, primeiro... Exato. Então esse é o momento do Botafogo. Por isso, agora, pela primeira vez, eu digo, apesar de ser o líder e ter um jogo a menos, eu não vejo mais o Botafogo sequer como favorito. Eu botaria o Palmeiras e até o Bragantino como favoritos. Por quê? Não é que o Botafogo não possa ganhar, tá? Até vai ser triste pela forma como... se eles perderem pela forma como entregam esse título. Mas o momento é todo do Palmeiras e do Bragantino. E há uma coisa, daqui a 2 jornadas temos Bragantino e Botafogo. E as duas equipas estão com o mesmo número de jogos separadas por 1 ponto. Exato. Exatamente. Então, só tem 2 clubes no Brasileirão que dependem dos seus próprios jogos, dos seus próprios esforços. Botafogo e Bragantino. Né? Então, o Botafogo vai ter uma final contra o Grêmio e depois uma contra o Bragantino, né? Pois, porque o campeonato, a brincar, temos 6 equipas. Sim. Exatamente. De repente, nós temos um incrível G6. Esse campeonato tá completamente maluco. portanto, São 6 que Flamengo brigam e pelo Mineiro. título e 11 que brigam pra não descer de divisão. Flamengo e Mineiro, 53. Grêmio, 56. Bragantino, 58. Palmeiras, 59. Botafogo, 59. Sendo que o Palmeiras, o Grêmio e o Mineiro têm 32 jogos, os outros 3 só têm 31. Exato. E todo mundo tem argumento. O Flamengo joga de 7 jogos, 5 em casa. 5 em casa. Uau. Mas são todos jogos dificílimos. Flamengo e Fluminense, Flamengo e Red Bull Bragantino, Flamengo e Palmeiras. Ou seja, mas é tudo em casa, né? Então, ó os próximos 3 jogos do Flamengo. Palmeiras, Fluminense e Bragantino. É final atrás de final. Imagina, um Fla-Flu contra o campeão da Libertadores, né? E a última jornada é Flamengo e São Paulo no Morumbi também. Campeão da Copa do Brasil. Ou seja, o Flamengo só enfrenta times duros de vencer, fora o América Mineiro. Joga 2 vezes com o Mineiro. Até o Cuiabá, joga uma vez com o Atlético Mineiro e América Mineiro. Desculpa. Joga contra 3 adversários diretos ao G4. E joga contra o Fluminense, campeão da Libertadores, contra o São Paulo, campeão da Copa do Brasil. Mas joga 5 em casa. Então você pode dizer assim, ok, mas joga 5 em casa. O Botafogo tem um jogo a menos e ainda é o líder. O Bragantino, além do momento, não tem pressão. O Bragantino não tem... É o único desses clubes que tem pressão zero. Se ele sair dali da zona de Libertadores, ninguém vai se importar. Se ficar em terceiro lugar, é um grande campeonato. Se ele ficar em 5º, 6º, é um grande campeonato. Ninguém vai se importar. Então... O trabalho do Caixinha é fantástico, Eu não esperava, é o trabalho que mais me surpreende. Sim, está a surpreender cá em Portugal também. É o trabalho de um técnico no Brasil que mais me surpreende, é o do Caixinha, porque eu não esperava no início do campeonato, estava perdido assim, ali no Paulista, ele perdeu o Arthur para o Palmeiras, é um jogadorzaço, e que era o grande astro do Bragantino, e a gente falava assim, como é que eles vão conseguir resolver isso? Ele quer jogar marcando alto, mas não consegue, o time não é bom o suficiente, e de repente encaixou. E do jeito que ele queria, marcando alto, pressão, muita intensidade, que ele tentava fazer e tomava gol, era uma peneira a defesa. Então ele conseguiu ajeitar tudo isso do jeito que ele queria. E tá aí, pode ser campeão, né? Pode repetir. Rodrigo, se tivesse que meter dinheiro, era em quem? Hoje, Palmeiras fácil. Palmeiras? Também era Palmeiras? Mas é assim, o jogo do campeonato é o próximo, que é Palmeiras e Flamengo. Esse jogo vai ditar muito para onde vai o campeonato. Eu esperaria um pouquinho. Eu esperaria mais 1 ou 2 rodadas. Mas eu botaria meu dinheiro no Palmeiras, sim. O Bragantino, eu não descarto mais o Bragantino. Há uma semana atrás eu descartava alguém o Bragantino. Em algum momento tem que respeitar o Bragantino. Exato. Dependendo deles para ser campeões. É isso. Exato. Eu já olho assim e falo, talvez, porque o Bragantino tem não tem a pior das séries, tem um confronto direto, então se ganhar um confronto direto é um salto enorme. Ainda vai haver muitos confrontos diretos, não é? Muitos. Vai ser interessante. Era um campeonato que estava dado, fechado, né? O campeonato está fechado. Exato. Há 3 meses está fechado. 3 meses não, 3 semanas, né? Um sim, mês. Cerca de um mês estava fechado. Mas olha, da minha memória, assim, faltando aí 6, 7 jogos para acabar o campeonato, eu não lembro de um Brasileirão tão maluco assim nos pontos corridos igual esse. Com 6 ainda podendo ser campeões, acho que nem temos outros exemplos. Em 2009, por exemplo, foi bem louco também. Tivemos alguns, mas não sei se tanto não quanto nesse esse. nível, não nesse porque nível. Em 2009, quando o Flamengo do Adriano, do Petkovic, é verdade. vence, também foi uma loucura assim. Vence também
ali na reta final, depois de estar 10, 11 pontos de... O Brasileirão tem essa história. Tem dessas, tem essa dessas, história. sim. Olha, mais cá para baixo, Goiás e Cuiabá, vocês destacaram aqui como um dos temas. Falar um bocadinho da situação destes dois clubes, não é? O Cuiabá ontem jogou fora de casa contra o Santos, que é outro clube aí que briga contra o descenso, e conseguiu mais um empate. O Antônio Oliveira tá na toada dele aí, consegue um empatezinho aqui, uma vitória ali. Não tá seguro, muito longe disso, mas perto do Armando Evangelista, vamos dizer que a situação do Cuiabá é confortável. Já o Goiás tá difícil, né? Acho que pouca gente já vislumbra que o Goiás consiga sair dali. Acho que o América quase Mineiro inevitável. e o Curitiba estão rebaixados. Sim, o Curitiba melhorou muito, mas não chega. Não vai chega. chegar. Não. O Goiás... Já são 14 pontos. Aliás, é impossível. na próxima jornada já podem descer divisão. É impossível. O Curitiba e o América estão rebaixados. O Goiás não está, mas eu vou te dizer, o tanto que cresceram os outros clubes, principalmente o Vasco, o Santos, que deram uma guinada, e o Bahia também deu uma equilibrada depois da saída O Vasco tem a 5ª melhor campanha, né, do segundo turno, é incrível. O que o Ramon Dias fez com o Vasco é incrível. O Vasco saiu da zona de rebaixamento, apesar de estar ainda com os mesmos pontos do Cruzeiro. Então o Goiás eu acho que está ali já daqui a 1, 2 rodadas, se eles não fizerem ali alguma coisa, eu já colocaria como realmente sem salvação. O Goiás está a 2 pontos, não é? Portanto, ainda não é sem salvação, sim, mas é pelo momento, é aquilo que a gente estava avaliando lá em cima, né? O momento do Goiás é ruim porque o Goiás não tem mais nada para dar, é um dos elencos mais fracos. Eles fazem um trabalho decente, é um time bem organizado, difícil de bater, mas é fraco, é um time muito limitado. Assim como o Cruzeiro. O Cruzeiro, apesar de ter investido no meio da temporada e melhorado um pouquinho o elenco, o plantel, o Cruzeiro é pior do que o Vasco, é pior do que o Bahia e não sei se é pior que o Santos, mas eu acho que o Santos tem os meninos, né? O Santos tem algum garoto ainda para resolver. Marcos Leonardo é fantástico, então E o Cruzeiro tem aquilo que a gente comentou hoje, que é curioso, mas é triste para o torcedor do Cruzeiro, é que o Valladolid e o Cruzeiro subiram no mesmo ano e também podem descer no mesmo ano. Né? Times do Ronaldo. Times do Ronaldo Fenômeno, sim. Muito bem, sabem que o Cruzeiro tinha um dos meus jogadores favoritos aqui há uns anos, que era o Alex. O Alex Cabeção? O que marcava o Careca? Sim, o Careca. Que jogou na Turquia, ele era um fenômeno. Sim, fenômeno mesmo. Eu lembro-me daquele ano onde ele é o melhor marcador com... também 30 golos. Tem estátua dele lá na Turquia, tem? né? Na Turquia, sim. Tem na Turquia, estátua dele. Ele é ídolo... Fenerbahçe. Ele é um dos maiores ídolos do Cruzeiro, é um dos maiores ídolos do Palmeiras. É um dos Fenerbahçe, talvez sim. o maior ídolo do Curitiba. Ele é o maior ídolo. E ele, quando ele foi se aposentar, ele enfim, tinha que decidir onde ele ia finalizar a carreira e ele finalizou no Curitiba, que é onde ele começou a jogar. Olhem, estávamos a falar aqui da zona de rebaixamento, falamos de um campeonato que tem 6 a lutar para o campeonato, mas tem 9 a lutar para não descer, porque entre o 18º e o 9º vão 7 pontos. E não sei se quer puxar o menos da semana. Quer já pôr? Sim. Podemos já botar, deixa cá ver. Mister Menos. Por que não nós não continuamos jogando, como sempre? Futebol é isso aí, futebol é sorte, mas nós nunca desistimos, nunca. Então, o menos? O menos da semana é o nosso Fortaleza do Voivoda, que não dá pra... É difícil a gente cobrar mais do Fortaleza, né? Eles já chegaram até a final da Sul-Americana com um bom futebol, um trabalho aí de 3 anos que é em constante evolução. Mas entre a final aí da Sul-Americana, que eles acabaram derrotados para a LDU, e agora o Brasileirão, são 4 derrotas seguidas no Brasileiro, mais o empate da final da Sula, né? Então, assim, obviamente que os jogadores iam sentir, é normal, mas é isso, não dá para falar em desapontamento com o Fortaleza, nem nada do tipo, porque eles já superaram uma expectativa que muitos de nós nem tínhamos, né? Que Fortaleza conseguiria chegar numa final internacional. E fazer um campeonato relativamente tranquilo. Mas a hora... Aqui é quase um alerta esse menos da semana, né? Passou, foi grandioso, é decepcionante, claro. É a altura de voltar, dar a volta por cima, começar a ganhar, porque até o rebaixamento... Como você disse, eles não estão descartados. É muito difícil. Ninguém vai apostar no Fortaleza rebaixado, mas eles precisam pelo menos uma vitóriazinha, tem que levantar aí a bola, ficar tranquilo no fim. E mais que isso, Sul-Americana de novo, né? Não vamos cair para... Imagina, eles caem para 13º e fica fora da Sul-Americana. Da competição para uma final, né? Exato, ia ser muito triste para um trabalho que é fantástico, né?
Então acho preciso que ver, há uma coisa que isso, é hora de... o Fortaleza, em comparativamente a muitas destas equipas que estão no mesmo grupo, tem 2 jogos a menos. Algumas têm sim. um, mas algumas têm Exato. 2. Portanto, vamos acreditar que vai ganhar um jogo e vai dar aqui aquele balãozinho. Exato. Sim, Olha, sim. o mais Mas da tem- semana é o Fluminense, portanto, vamos só fazer o proforme de colocar aqui. É o Fluminense, não há aqui, já falámos, já não precisamos. Já. Olha, o que é que temos mais? O que é que temos mais aqui para falar? Eram estes os vossos temas, mas tínhamos mais um, não? Estou enganado? Acho que enganado, não, acho estou que enganado. está enganado. Bateu-nos no 31. Diga-me só uma coisa. Vocês sabem que, já que fechamos, vocês sabem que eu muitas vezes gosto de brincar com o Brasil. E nós estamos a gravar isto às 2 horas e 47 minutos de terça-feira. Portanto, nós entramos por volta das 2 horas e 10. E no momento em que entramos, nós portugueses estávamos todos à espera que o nosso primeiro-ministro entrasse na sala porque foi acusado de corrupção e houve buscas à casa dele e, portanto, vamos ver o que é que vai... Nós entramos, se calhar ele já se demitiu. O roteiro isto só- parecido. o Isto roteiro só para parecido. dizer que eu brinco tantas vezes com o Lula e não sei o quê, e nós estamos com o segundo primeiro-ministro Pois é, a já ser, tem o- a ser envolvido em situação. Já parece o governo do Rio de Janeiro, né? Exato. O governo Nossos do- países estão sempre mais unidos estamos do que muito nós unidos, podemos estamos pensar. muito unidos. Sabe que no Rio de Janeiro, os governadores do estado do Rio, né, o estado gigante, desde a década de 90, todos foram presos. É uma sequência consigo maravilhosa. Não perceber falha isso. um. Todos. Todos em algum momento foram presos. Então, o presidente do Brasil nem tanto, né? Embora o Bolsonaro também esteja ali sempre Pois é. flertando. Não vai, é como o Donald Trump, está sempre vai, não vai. Pois é, Exato. vamos ver qual vai ser o segundo do presidente. No caso de vocês, o primeiro-ministro, mas quem vai ser o primeiro país que vai ter os 2 presos, né? Que teve o Cavaco. Nós tivemos o Sócrates, O Cavaco, o Sócrates, que entretanto o caso morreu porque demorou muito tempo a fazer a acusação, mas obviamente ainda poderá vir a responder por eventuais crimes. E agora temos este, ainda não sabemos se ele é acusado de nada, porque para já foram só buscas, mas o seu chefe de gabinete já foi detido. Portanto, isto para dizer que sempre que eu voltar a mandar a minha laracha, vocês têm o direito de lembrar esta linda terça-feira, que foi o momento em que o nosso primeiro-ministro pode Sim. ter demitido, nós não sabemos. E ficamos na espera Do Sporting na final da Champions. Né? Exatamente. Eu diria que há muito mais probabilidade do Fluminense repetir, até porque o Sporting nem está na Champions. Ano que vem, olha a confiança, tá faltando confiança. Muita confiança. Meus amigos, terça-feira, dia 7 de novembro, o Sporting é líder do campeonato com 3 pontos de avanço. Exato. Muito bem. Ou Portanto, seja, falaremos daqui a alguns meses. metade do caminho. Um terço do caminho, vá. Mas vamos à luz domingo, portanto, se ganharmos já são 6 pontos. Pessoal, foi um prazer. Para a semana o Luís cá estará. Prazer, foi um prazer. Parabéns mais uma vez e vamos embora.